Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Nós vamos dar continuidade aqui no livro de História, com o tema A Imigração. Nós vimos que o Brasil ele necessitou em um período, né, de mão de obra, então ele lançou, né, na Europa uma propaganda em que motivava, incentivava os imigrantes a virem para o Brasil com a promessa de terras, de emprego, de enriquecimento, né? Nós vimos também quais os principais imigrantes que vieram para o nosso país. Então, nós vamos dar continuidade na página 83 a essa atividade. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Então, turma, vocês puderam ver aí, né, um resumo no vídeo, né, de todo esse processo da imigração, da vinda dos imigrantes para o Brasil. Vocês vão responder aqui na página 83 apenas a questão 11, né, para concluir esse conteúdo, né, dos imigrantes. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, certo? E responder o que se pede,
ok? De acordo com tudo que a gente já viu, com o que vocês receberam de informação também do vídeo, do que já foi relatado sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil, certo? No livro de literatura infantil, nós vamos dar continuidade ao paradidático Pato Viajante, certo? Então, a atividade de vocês é na página 39, dando continuidade a ele. Então, na sexta questão, vocês vão ajudar o pato a identificar o objeto que ele precisou recuperar, certo? Lá com os moradores, o prefeito pediram, né, o pato para que recuperasse algo importante que foi roubado da cidade, ok? Então, vocês vão identificar esse objeto. Na sétima questão, vocês vão dizer o porquê que os moradores da pequena cidade, né, eles estavam sem noção do tempo, né, por que isso estava acontecendo com os moradores, o que é que faltava na cidade para estar orientando essas pessoas, certo? Na oitava, vocês vão escrever o nome das figuras que representam, né, as maneiras diferentes de nós medirmos o tempo, certo? Então, vocês vão observar cada imagem e escrever o nome de cada uma dessas imagens, certo? Que nos orienta enquanto ao tempo, ok? Bem, turma, a atividade ela tá bem simples, tá fácil de fazer. Revejam essa leitura, né, as ilustrações do Luciano Félix, que é bem interessante desse paradidático, ok? Eu desejo a você um ótimo final de semana, um final de semana abençoado e até a próxima semana.